Nossa aula está sendo gravada a partir de agora. A gente tem essa questão 31 aí, Amanda, que diz o seguinte. A matéria tá bom aí na dimensão para você? Quer que eu dê um zoom? Acho que se der um zoom vai perder muita coisa, não. Aqui, pronto. A matéria pode se apresentar em algumas formas diferentes. A matéria pode se apresentar em algumas formas diferentes. Ao variar a temperatura de certa quantidade de matéria, é possível observar a mudança do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. A temperatura em que essas mudanças ocorrem, a pressão constante, é uma propriedade de cada substância, e o processo de resfriamento de uma amostra de uma determinada substância pura pode ser representada pelo gráfico como o do exemplo. Então, a gente tem esse gráfico aqui. A gente pode tentar pegar isso aqui e levar para o nosso quadro. Tentar fazer aqui, mudo o zoom. Bora, me ajuda aí, meu filho. Aqui. Vamos pegar essa questão aqui, vamos levar para o nosso quadro. Página 9, aqui. O que a gente tem aqui, Amanda, é um gráfico de curva de resfriamento. Curva, apesar dele ser só formado de linhas retas, né? Mas é um gráfico de curva de resfriamento. Por que eu sei que é resfriamento? Porque o tempo está passando e a temperatura está diminuindo, certo? Sempre que eu tenho um gráfico, eu preciso olhar para a informação dos eixos. Ó. No eixo de Y está a temperatura em Kelvin e no eixo de X está o tempo numa unidade que não foi mencionada. Tranquilo, vamos ver o que mais. Nesse gráfico aqui, eu já de cara, eu consigo perceber que ele é uma substância pura. É uma substância pura. Você sabe por que eu consigo perceber isso? Olhando para o gráfico? Manda. Oi. Você sabe por que só de olhar para esse gráfico eu já consigo perceber que ele é um gráfico de uma substância pura? Porque só dá para ver, tipo, uma substância, não sei explicar. Não, é por causa disso aqui, ó. Os instantes 2 e 4, eles marcam instantes de mudança de estado físico. E a temperatura ela está constante em função do tempo. Tá vendo? O tempo passa e a temperatura ela fica constante, ela não se altera. É só uma coisa, é qual matéria mesmo? Química. Química. Tudo bem? Tudo bem. Então, entendeu isso aqui? De que quando é uma substância pura, você sempre vai ter a presença desses... são chamados de patamares. Acho que eu já falei isso com você. Patamares. Quando é de uma mistura, a temperatura, ela, em nenhum momento, ela fica constante. Ela sempre fica variando um pouquinho, assim. Ela nunca fica com essa coisa do constante em função do tempo. Entendeu? Isso é característico de substâncias puras. Então, eu já de cara consigo detectar isso, tá? Outra coisa que eu consigo detectar, acompanhando ali pela leitura do enunciado, é que se eu estou numa temperatura, se eu estou numa curva de resfriamento, se eu estou numa curva de resfriamento e eu tenho duas mudanças de estado físico, eu tenho mudança de estado físico aqui no 2 e aqui no 4, e eu só tenho 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. O que está acontecendo aqui? O estado 1 aqui, o intervalo 1, o estado físico é sólido. 2 está passando de sólido para líquido. 3 é líquido. 4 é
Não, perdão, é resfriamento. Não, mas tá certo. Não, ao contrário. Peraí. Troca, Amanda. É resfriamento. É gasoso. É gasoso. Aí resfriou. Tá passando de gasoso para líquido. Aí o 3 é líquido. O 4 está passando de líquido para sólido. E o 5 é sólido. Porque está resfriando. Se eu estou resfriando, eu estou voltando nos estados físicos. Lembra disso? Você tem lá Sim. sólido, líquido e gasoso. Quando você caminha para a direita, você está tendo aumento de temperatura. Aumento de temperatura. Aumento de temperatura, ganho de energia. Ganho de energia. Quando você caminha para a esquerda, você tem diminuição de temperatura, né? Diminui a temperatura. E você tem perda de energia. Então, compreendendo isso aqui, os 3 estados físicos e o que acontece em termo energético e de temperatura, olhando lá no gráfico, é um gráfico de resfriamento. Então, a temperatura aqui ela está alta e aí ela vem caindo. Aqui ela está baixa. Então, aqui embaixo ela está mais fria. E eu tenho 2 mudanças de estado físico. Eu tenho uma mudança de estado físico aqui no intervalo 2 e a mudança de estado físico no intervalo 4. Então, se eu tenho 3 mudanças de estado físico e eu estou resfriando, eu chego no final sólido. No final tem que estar sólido. No início tem que estar gasoso. Que aí muda de gasoso para líquido, fica líquido e depois muda de novo de líquido para sólido. Conseguiu entender essa interpretação do gráfico? Consegui, mas que lógica você usou para entender que aqui tava, que o 1 estava gasoso e depois foi pro líquido, assim? Então, justamente isso que eu estou te falando. Você tem 3 estados físicos. Você tem 3 estados físicos. E você tem 2 momentos em que estão acontecendo mudança de estado. Você tem uma mudança ali e outra mudança aqui, certo? E está resfriando. Tem que lembrar que está resfriando. Eu não, eu não posso ir, Amanda, se eu estou resfriando, eu não posso ir do sólido para o líquido e nem do líquido para o gasoso. Certo? Se eu estou resfriando, eu não tenho como ir. Olha o que está aqui. Se eu estou resfriando, o meu caminho ele tem que ser de gasoso para sólido. Se eu estou resfriando, o meu caminho só pode ser esse. E para eu ter 2 transformações, ó, de gasoso para líquido é uma transformação, de líquido para sólido é outra transformação. Eu não posso ter nenhuma transformação no sentido contrário. Por que eu não posso ter? Porque o gráfico está me dizendo que é uma curva de resfriamento. Para eu ter uma transformação no sentido contrário, tipo de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, o gráfico teria que ser de aquecimento e não resfriamento. Entendeu? Aí volta aqui no gráfico. Entendi. Eu tenho uma transformação aqui em 2 e tenho uma transformação aqui em 4. Beleza. Então, no final tem que estar sólido, no início tem que estar gasoso. Essa primeira transformação é a passagem de gasoso para líquido. O 3 vai estar tudo líquido. O 4 é a transformação de líquido para sólido. E no 5 está tudo sólido. Então, sempre, Amanda, nos momentos de transformação de estado físico, sempre nos momentos de transformação de estado físico, você tem a coexistência de estados. O que é coexistência de estados? São 2 estados existindo juntos simultaneamente.
Então, quando está passando do gasoso para o líquido, coexistem os dois estados, o gasoso e o líquido. Quando está passando de líquido para sólido, coexistem os dois estágios, tem líquido e tem sólido. E o mesmo se fosse o contrário, entendeu? Sim. Isso tudo a gente está só interpretando o gráfico, a gente ainda nem leu a pergunta. A pergunta está lá do outro lado, a gente vai ver agora do que se trata. De acordo com o gráfico, qual a região corresponde a momentos nos quais a amostra se apresentará simultaneamente nos estados líquido e sólido. Ela só vai existir simultaneamente nos estados líquido e sólido, já está a resposta lá, né? É na transformação ali no intervalo 4. Concorda comigo? Aqui, ó. Sim. Só aqui. Só nesse momento. Uma questãozinha tranquila, não é uma questão difícil, né? Vamos à questão 32. Questão 32. Cara, isso aqui no laboratório era enjoado demais. Enjoado demais. Porque só de olhar isso aqui já me dá arrepio. Isso aqui na direita aqui, porque era o que nós fazíamos no laboratório. Pegava uma amostra desconhecida e você tinha que identificar o que tinha naquela amostra. Aí você tinha que vir fazendo várias etapas de tratamento para ir eliminando o que não tem na amostra. Então, tipo, eu tenho aqui uma amostra desconhecida, eu quero saber o que tem dentro dela. Aí eu vou fazendo os testes. Fiz isso. Se eu fiz isso e retirei, então não tem. Não tem chumbo, não tem prata, não tem ferro. O que pode ter? Qualquer outra coisa, mas esses três eu já sei que não tem. Aí você faz um outro tratamento. Aí tira mais alguma coisa. O que você tirou agora? Não, agora eu tirei sódio, potássio e rubídio. Não tem isso. O que tem? Qualquer outra coisa. Aí você ia por eliminação. Só que isso dava um trabalho do cão. Um trabalho do cão para você fazer isso no laboratório. Às vezes você perdia um dia inteiro para fazer, para chegar no final das contas e descobrir que na amostra tinha, sei lá, cobalto. Era um trabalho do cão isso aí. Mas vamos ver aqui. A análise de efluentes. Você sabe o que são efluentes? Efluentes são córregos que desaguam. Como é que eu posso te explicar? Efluente é que deságua no rio, né? Você tem ali a gente tem aqui o Rio São João e o Rio Aldeia Velha, ele deságua no Rio São João. Então, o Rio Aldeia Velha, ele é um efluente para o Rio São João, tá? Então, na análise de efluentes, para verificar a poluição do leito, pode-se seguir um fluxograma para avaliar a presença de certos cátions. O diagnóstico é feito, em um primeiro momento, a partir da observação de sais insolúveis. Essa análise pode ser continuada posteriormente para se definir a quantidade de cada um dos íons presentes. Então, é aquilo que eu falei para você, você vai fazendo uma etapa, faz outra etapa, outra etapa, outra etapa, outra etapa, até você chegar no final das contas e determinar o que tem naquela amostra. Aí diz aqui, o nome do processo utilizado para separar os sais insolúveis do sistema é... Aí a gente vai só dar uma olhadinha aqui no sistema, ó. Eu tenho uma solução contendo íon de chumbo, íon de mercúrio, íon de prata, íon de mercúrio, porque existem dois tipos de íon de mercúrio, né? Existe esse e existe esse. Está embaçadinho ali, mas eu estou lendo para você. Íon de bismuto, íon de cobre, íon de cádmio, íon de ferro, existem dois de ferro também. Íon de manganês, íon de cromo, alumínio, zinco, cobalto, níquel, bário, estrôncio, cálcio, magnésio, lítio, amônio, sódio,
potássio e sódio, os dois últimos. Aí eu pego essa amostra, essa solução contendo todos esses sais, e adiciono ácido clorídrico. O ácido clorídrico, no caso o cloreto, né, do ácido clorídrico, ele vai reagir com alguns desses cátions aqui da solução e vai formar um tipo de sal insolúvel. O que seria um sal insolúvel? Um sal que não vai estar dissolvido na água. Então tá aqui, no caso dessa primeira etapa aqui, ó, os sais insolúveis, eles vão precipitar, eles vão para o fundo do recipiente. E aí, no caso, os sais são cloreto de chumbo, cloreto de mercúrio e cloreto de prata. Ou seja, de todas essas substâncias que tinham ali na solução, nessa primeira etapa, eu retiro esses sais aqui, esses cátions aqui. O chumbo, o mercúrio ele aparece duas vezes, ó, e a prata daqui. E os outros cátions, né? E os outros íons? Os outros íons eles vão permanecer na solução, que vai ser o tal do sobrenadante aqui, ó. Todos os outros permanecem no sobrenadante. Esses aqui serão retirados. Formou um precipitado, e aí para eu retirar o precipitado do sobrenadante, eu só posso fazer uma filtração, né? Eu tenho que fazer uma filtração aqui, tá? Aí esse sobrenadante aqui, eu trato com mais ácido clorídrico, com um pH específico e com um sulfeto de hidrogênio. Aí eu vou retirar o sulfeto de mercúrio, o sulfeto de chumbo, o sulfeto de bismuto, o sulfeto de cobre, cobalto, cádmio. Isso aqui é cádmio. Aí vai tirando bismuto, cobre, cádmio, chumbo. Cadê o chumbo, bebê? Já foi? Enfim, aí no final das contas, só sobrou isso aqui. Mas em cada etapa, o processo que eu utilizo para separar esse material que precipita é sempre uma filtração. Ó, filtração, eu retiro esses aqui. Aí outra filtração, eu retiro esses aqui. Outra filtração, eu retiro esses aqui. Então, sempre uma filtração vai ser uma técnica, vai ser um método utilizado para separar os sais insolúveis, que vão estar na forma de precipitado. Então, aqui, letra A. Ou seja, é uma questão que ela traz esse esquema aqui à direita só para causar uma confusão mental no aluno, só para o aluno perder tempo ali tentando interpretar. Mas ele de cara dá para você matar essa questão. Se você tem um sal que ele é insolúvel, né, ou seja, ele não está dissolvido, como que você pode remover ele do processo, do sistema? Filtração. Você faz uma filtração, você separou o insolúvel do restante sobrenadante ali. Não é difícil, não. Tranquilo, essa? Você achou? Mais ou menos, né? Essa questão aqui, Amanda, eu achei super legal. Quando eu vi essa questão, eu até fui dar uma pesquisada, porque ela tem uma pegada de biologia. Diz aqui, ó, a baleia cachalote, cuja imagem está representada abaixo, é facilmente reconhecível pela forma quadrada da sua cabeça, que corresponde a 40% do seu corpo. 40% do seu corpo. Seus mergulhos podem chegar até 2.000 metros de profundidade, podendo ficar submersa por até 1 hora. Possui uma coloração escura uniforme, que vai do cinza ao marrom, com pele enrugada, principalmente na parte posterior do corpo. Um dos seus inimigos naturais são as orcas. Na parte superior frontal, na parte de cima da frente da cabeça, localiza-se o órgão que produz o espermacete,
uma substância oleosa cuja densidade pode variar do líquido ao sólido e que serve para... Aí, antes de eu te mostrar uma coisa que eu fui pesquisar a respeito desse espermacete, deixa eu te falar aqui. Esse finalzinho aqui da questão, ó, na parte superior frontal da cabeça, localiza-se o órgão que produz espermacete. Uma substância oleosa cuja densidade pode variar do líquido ao sólido. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? A água acontece a mesma coisa. Eu acho que eu te falei isso numa outra aula. A densidade da água, ela é igual a 1 grama por mililitro. Certo? É a densidade da água. No entanto, quando a água resfria, ela começa a diminuir o seu volume. E aí, lá na fórmula da densidade é igual a massa sobre o volume. Até 4 graus Celsius, ela vai diminuindo o volume. Mas a partir de 4 graus Celsius, ela começa a expandir. O volume dela começa a aumentar. É por isso que quando a gente coloca uma garrafa de água cheia para congelar, ela estufa, às vezes até estoura, porque o volume aumenta. E quando o volume aumenta, a densidade diminui. Aí isso explica por que o gelo flutua na água. Então a água sólida, vou mudar aqui, densidade da água líquida é 1 grama por mililitro. A densidade da água sólida, do gelo, né? É aproximadamente 0,8 grama por mililitro. Ou seja, a densidade da água no estado sólido é diferente da densidade da água no estado líquido por conta desse comportamento das moléculas de água. Lembra que eu te falei que a água ela é uma molécula polar? Oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E aí, quando você vai saindo do estado líquido para o estado sólido, uma molécula começa a se organizar de forma que acaba tendo uma repulsão com outra molécula de água. Porque aqui fica positivo, aqui fica positivo, aqui fica negativo. Então, uma outra molécula de água aqui, ela não vai querer aproximação com uma molécula de água, por conta da interação eletrostática. Cargas iguais se repelem. Então, na verdade, vai uma para um lado e a outra para o outro. Elas vão se afastar. Se elas se afastam, o volume da água vai aumentando. E aí a sua densidade vai diminuindo. É por isso que os icebergs não afundam. Pô, iceberg é um troço grande pra caramba. Existem icebergs que são aí do tamanho do Monte Everest, lá, 8.000 metros de altitude. Imagina. Por que o troço não afunda? Por causa da densidade. Tá? Então, o que eu quero destacar para você é que a água ela é uma substância que a densidade dela varia de acordo com o estado físico. E a questão está trabalhando com esse princípio, só que não da água. Está trabalhando com esse princípio para o espermacete, tá? Que é um óleo. Tá? Um óleo que fica ali na cabeça da baleia cachalote. E aí eu quero mostrar para vocês, ó, achando que estou em turno, quero mostrar para você espermacete, uma curiosidade sobre isso. Aqui, Wikipédia. Espermacete, também designado por cetina, denominado localizado. Enquanto o animal está vivo, o espermacete está dissolvido na matéria oleosa que preenche a cavidade. Então, a baleia ela tem um óleo ali na cabeça dela, aonde esse espermacete, que é uma gordura também, um tipo de gordura, está dissolvido. Embora a cachalote seja espécie... deixa eu ver aqui. Está presente toda a baleia. Quanto é um dos produtos
e pelo seu contributo pela viabilidade econômica. Antigamente, né, quando tinha caça de baleia, fazia-se a caça das baleias para extrair o óleo delas, né? Aqui, ó, isso aqui que eu queria te mostrar. No cachalote vivo, o espermacete está dissolvido numa solução oleosa pouco viscosa de cor leitosa, mas que amarelece com o arrefecimento. Arrefecimento é resfriamento, tá, Amanda? E a exposição da luz. Esta solução contrai-se e aumenta rapidamente de densidade com o arrefecimento, solidificando a cerca de 30 graus Celsius. Ela solidifica ali em torno de 30 graus Celsius. A importância biológica do espermacete da baleia relaciona-se com a propriedade atrás apontada, né, no parágrafo anterior, já que a cachalote, ela, ao mergulhar, permite a entrada de água para cavidades citas em torno do órgão do espermacete, arrefecendo-se e aumentando a densidade, o que a ajuda a reduzir sua flutuabilidade. Ou seja, Amanda, aonde que eu quero chegar aqui com você? Esse espermacete ali na cavidade da cabeça da baleia, ele sofre alteração de volume, o que acaba interferindo na densidade da baleia. E isso vai auxiliar ela no seu processo de flutuabilidade. Então, tipo, quando ela quer afundar, ela vai fazer um resfriamento da cabeça dela, e aí esse espermacete ele vai ficar sólido, tornando-se mais denso, e aí vai ajudar ela a afundar. E aí, à medida que ela quer subir, ela coloca a água que estava resfriando a cabeça dela para fora, aí esse espermacete fica líquido, diminuindo a densidade corporal dela, aí ela flutua. Então, eu nem sabia disso. Quando eu vi a questão, é que eu fui buscar, eu vi espermacete, não sabia o que era, porque eu sei que as baleias, de uma forma geral, elas têm muito óleo no seu corpo. No século XIX, início do meados do século XX, a caça à baleia para extrair o óleo de baleia era muito intensa. E aí eu fui ver, pô, essa situação de espermacete na cachalote. Aí eu descobri isso, que está ali no Wikipedia, que ela usa para regular a profundidade dela, para afundar ou para subir durante os seus mergulhos. Mas aí vamos para a questão. Ali embaixo já está marcado que a pergunta, né? Na parte superior frontal da cabeça localiza-se o órgão que produz o espermacete, uma substância oleosa cuja densidade pode variar do líquido ao sólido e que serve para, aí a gente vai ver aqui. Letra A, controlar a estabilidade em mergulhos profundos e garantir sua flutuabilidade. Depois do que eu falei para você, fica claro que a resposta já está na letra A, né? Mas vamos ver Sim. aqui, vamos ver o que diz as outras opções, porque se fosse assim, Roberto, mas eu não saberia disso, daria para fazer por eliminação? A gente sempre tenta nessa segunda possibilidade. Forçar a baleia para o movimento vertical para baixo e garantir sua submersão? Olha, a baleia ela não afunda igual um submarino, né? Esse movimento vertical que está sendo dito aí é o que o submarino faz. Ele enche de água, afunda. Vertical, assim, desce igual um prego. Aí bota a água para fora, ele sobe, flutua. A baleia ela não tem esse comportamento de deslocamento vertical. Então eu pensaria dessa forma para eliminar essa opção. A baleia ela vai andando para frente e vai afundando, ela pega, dá um mergulho e tal, mas nunca é vertical, assim, igual uma pedra caindo, né? Então eu utilizaria esse raciocínio para retirar a letra B da opção. Guardar seu material genético, já não termino nem de ler. O bicho vai guardar o material genético na cabeça, só na cabeça que vai ter o material genético do animal. Então eu já tiraria essa daqui só por esse iniciozinho. Manter sua reserva energética devido aos mergulhos em grandes profundidades. Isso daqui, Amanda, seria uma opção plausível. Por quê? Porque fala de uma coisa que é meio gordurosa, meio oleosa, e aí a gente logo lembra do quê? Do tecido adiposo, de que gorduras são reservas energéticas. Então, isso aqui poderia confundir o aluno, essa opção D.
E letra E, sinalizar a aproximação de inimigos marinhos e permitir a sua fuga ágil. Também nada a ver, isso não vai sinalizar para ela a aproximação de inimigos marinhos. Quem faz isso é o golfinho, né? O golfinho, na cabeça dele, ele tem um sonar e radar em que ele emite ondas sonoras e que essas ondas sonoras elas batem em obstáculos e refletem de volta na cabeça deles, e eles conseguem detectar que tem alguma coisa ali no caminho deles, mas eles não conseguem perceber que é um inimigo. E somente os golfinhos têm isso, né? Então, eu tiraria por aí. E aí ficaríamos entre a letra A e a letra D. Se o aluno tiver esse entendimento do comportamento da água, porque a densidade da água no estado líquido é maior que a densidade da água no estado sólido. É por isso que o gelo flutua na água e não afunda. Se o aluno tiver esse entendimento, essa compreensão acerca da água, ele conseguiria traçar um paralelo com o contexto aqui da questão e marcaria a letra A, sem sombra de dúvida. Entendeu? Mas se não, a letra D, ela derrubaria o candidato. Essa questão aqui a gente pode classificá-la como muito difícil, entendeu? Lá no processo do TRI, essa questão aqui, porque ela concatena com outros assuntos e nem todos os alunos estão tão ligados nesses outros assuntos aí de densidade da água líquida, densidade da água sólida e tal, nessa hora que passaria desapercebido, entendeu? Então, uma questãozinha bem mais elaborada. Tudo bem? Sim, sim. Então, beleza. Vamos lá para questão. Deixa eu tirar isso aqui que a gente não precisa mais. Questão 34. Questão 34. Então, diz ali: o ácido acetilsalicílico, AAS, é um dos medicamentos mais conhecidos do mundo. A sua preparação no laboratório é relativamente simples, sendo um dos temas dos experimentos de química orgânica no ensino médio. O AAS é formado no meio reacional a partir da redução da temperatura do meio com banho de água e gelo. A gente chama isso aqui de banho-maria invertido, né? Banho de água e gelo. Que o que é o banho-maria? O banho-maria na cozinha é você pegar, sei lá, eu quero esquentar a mamadeira do neném. Você vai, mergulha na panelinha com água quente para esquentar o líquido que está dentro da mamadeira. O banho-maria invertido seria o quê? Em vez de você estar querendo esquentar o que está dentro, você está querendo resfriar o que está dentro. O pessoal que mexe com chocolate, faz ovo de Páscoa, às vezes precisa fazer o banho-maria invertido no chocolate para poder trabalhar com ele. Então, é você resfriar o material que você está trabalhando ali. Então, o que está dizendo aqui, que está mencionando aqui, redução da temperatura do meio com um banho de água e gelo. Poderia aparecer com essa expressão, banho-maria invertido, tá? Só para você entender aí. E a separação do AAS é feita utilizando as aparelhagens indicadas na figura. Então, eu tenho aqui na figura... O que eu tenho aqui na figura? Isso aqui é um bastão de vidro, que parece um pauzinho aqui. Esse aqui, o copinho, é o Becker. É o Becker. Eu tenho aqui um funil com um filtro de papel dentro dele. E aqui embaixo é o Erlenmeyer. Você consegue reconhecer essas vidrarias, esses equipamentos? Sim. Show de bola. O processo de separação indicado na figura e a propriedade física utilizada na cara... Seria a C? Você marcando letra C. Vamos ver. Filtração e temperatura de fusão. Porque aqui, na verdade, que vai acontecer uma cristalização. A C. separação do AS é feita utilizando as aparelhagens
Sendo um do tema de química orgânica, AS. Dos testes físicos para caracterizar a temperatura em que ocorre a mudança, sim, de fase sólido para líquido. Peraí, o processo indicado... Peraí. Um dos testes físicos empregados para a sua caracterização é a medida de temperatura em que ocorre a mudança de fases de sólido para líquido, para você caracterizar ele, para você caracterizar o AS. O processo de separação indicado na figura e a propriedade física, o processo de separação e a caracterização, você marcaria... não é A, não é B, tem que ser necessariamente filtração, e como é a passagem de sólido para líquido, fusão, isso aí mesmo. Aqui, qual foi o cuidado que eu tive aqui? Porque ele está fazendo um joguinho de palavras, né? Está fazendo um joguinho de palavras. Ele vem contando uma história, típico do Enem, né? Contando uma história, não sei o que e tal. E aí para cá, mas é isso aí, é filtração e temperatura de fusão, porque é o que está acontecendo ali. Tranquilo, questão fácil. Tá? Tudo bem? Sim. Vamos para a próxima. De novo, essas de método, caraca, isso é enjoado demais. Essa questão não caiu no Enem, não, isso é FET. Às vezes as questões de Cefet são mais difíceis do que do Enem, tá? Mais difíceis do que do Enem. Eu fui aluno de Química do Cefetec, né? Centro Federal de Ensino Tecnológico, Escola de Química do Maracanã, que depois mudou o nome para IFRJ. Em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu uma mistura sólida contendo 3 substâncias A, B e C, cujas características se encontram na tabela seguinte. Então, a gente tem ali a substância A, que é solúvel em água fria, solúvel em água quente e insolúvel no hexano. Hexano é um solvente orgânico, tá, mano? A substância B, ela é insolúvel em água fria, solúvel em água quente e insolúvel no hexano. C, insolúvel em água fria, insolúvel em água quente e solúvel no hexano. Beleza. Terminada a prática, o grupo propôs o seguinte fluxograma. A partir dos dados obtidos, é certificado que... Bom, eu tenho que ver aqui os dados, né? Então, a gente vai ter que analisar cada etapa aqui do processo. Começando aqui, ó, mistura. Adição de hexano. Quando faz a adição do hexano na mistura, ela vai dissolver... Cadê, gente, minha caneta? Ela vai dissolver só a amostra C. Então, eu aqui, em 2, eu vou ter os sólidos A e B. Sólidos A e B. E aqui, solução orgânica. Solução orgânica que vai ser o quê? Vai ser o hexano mais a amostra C. Conseguiu perceber isso aqui comigo? Sim. Então, beleza. Aí eu tenho essa solução orgânica e tem aqui um 3 aqui embaixo que separa o sólido 1, que é o sólido C, do solvente orgânico, que é o hexano. Mas o que foi aquela etapa 3 ali? A etapa 3, ela pode ser... Eu tenho aqui uma solução contendo A e C dissolvido. Poderia ser uma evaporação aqui. Poderia ser uma evaporação, porque o sólido C está dissolvido no hexano. Se eu evaporar o hexano, não. Mas se eu evaporar o hexano, eu vou perder o hexano. Então teria que ser uma...
Se eu evaporar o hexano, eu vou perder o hexano. Então teria que ser o quê? Destilação? Destilação poderia, porque eu recupero o hexano e fica o sólido do outro lado. Entendeu o meu raciocínio aqui, mano? Mais ou menos. Porque se eu faço uma evaporação, eu consigo obter o sólido C, beleza, mas eu perco o hexano para a atmosfera. Na evaporação, a gente perde o solvente para a atmosfera. Na destilação, não. Na destilação, eu passo o solvente por outro lado e no recipiente que eu aqueci vai ficar só o sólido. Entendeu? Então, por isso que eu troquei evaporação por destilação. Aí vamos ver aqui do outro lado. O 2, então, ficou sendo a mistura A e B, adição de água fria. Na água fria, o A dissolve, o B não. Então, aqui, 5 é um material B. Então, sólido 2 é o sólido B. Esse solvente aquoso aqui vai ser água mais A. Conseguiu entender aqui? Essa mistura aqui eram os sólidos A e B. Aí foi adicionado água fria. Tendo A e B juntos, a água fria, ela dissolve só o A. O B permanece sólido. Foi por isso que eu botei no 5 ali, eu botei B. E aí na solução aquosa ficou água e A. Aí eu posso de novo aqui fazer uma destilação. Destilação, que aí eu recupero a água que está aqui e o sólido A aqui. Bom, me parece que eu interpretei todas as incógnitas do fluxograma. Eu agora tenho que ver só qual a opção que melhor se enquadra dentro dessa interpretação que foi feita. Ou seja, o mistério todo dessa questão era você aqui no fluxograma identificar o que eram ali os números 1 não está escrito, mas o 2, o 3, o 5 e o 6. Era você identificar quem era o sólido 1, sólido 2 e sólido 3, tá? E agora a gente vai nas opções e tenta enxergar o que está acontecendo ali. A partir dos dados obtidos, é certificado que o sólido 1 corresponde à substância A? Não. O sólido 2 corresponde à substância B? Corresponde. Né? O sólido 3 corresponde à substância C? Não corresponde. Os procedimentos 2 e 5 correspondem a destilações? 2 e 5 não são destilações. 2 e 5 não são destilações. Os procedimentos 3 e 4. 3 e 4. 3 e 4. 3 e 6, perdão. 3 e 6, ó. Corresponde a decantações? Também não. Então, nem letra D e nem letra E. Então, de fato, letra B ali, o sólido 2 corresponde à substância B. A questãozinha, eu diria, nível médio, né? Por conta da confusão que se teria para interpretar o fluxograma, né? Não é uma questão difícil, mas é uma questão que, se o aluno vacilar na interpretação do fluxograma, ele marca a resposta errada. Né? Vamos a uma questão 35. Quando eu vejo isso aqui, me dá até uma dor no coração. Eu tinha, Amanda, um kit de química importado, era da Inglaterra, para você fazer esses modelinhos aqui de pau e bola. Esse daqui a gente chama de modelo pau e bola. Para você montar moléculas orgânicas para dar aula de química orgânica. Pô, era um negócio muito top, cara. Deixa eu ver se consigo achar a imagem dele aqui na internet.
kit de montagem de moléculas orgânicas importado. Nem sei quanto que isso deve estar custando hoje. Na época foi caro. Não, tá mais barato. Isso aqui até para brincar, né? Brincar e aprender. Imagens. O meu era o que eu tinha era esse aqui, ó. R$ 345. Troço caro pra caramba. Aqui, ó. Vinha as bolinhas, cada bolinha representa um átomo, tá vendo? Aí tem os bastõezinhos para você fazer as ligações. E aí você podia fazer estruturas como essas que estão aqui, tá vendo? Ó. Caraca, é isso mesmo? O material custa R$ 366, mas olha a quantidade de frete. 405. Meu Deus do céu. Chega, não quero nem ver mais. Então, e eu fui assaltado. Levaram o meu. O modelo tridimensional a seguir lá em São Gonçalo. O modelo tridimensional a seguir representa uma molécula de um álcool chamado etanol. Etanol é um álcool, né? Que é o combustível, é utilizado para bactericida, né? Fármacos e também cosméticos, né? Você utiliza etanol. E aí você tem aqui, ó, as bolinhas pretas aqui representam carbonos, então a gente percebe que ela tem 2 carbonos. A bolinha branca representa os hidrogênios, então ela tem 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênios. E tem essa bolinha aqui, que se eu não me engano, no original colorido ela é azul, tá? Representando o oxigênio. Então, se eu fosse transformar isso aqui numa fórmula molecular, eu tenho o C2, que são 2 carbonos, H5, não é isso? 1, 2, 3, 4. Não, tem mais uma bolinha ali do outro lado. Amanda. Aqui, ó. Uma bolinha do outro lado que a gente não marcou. C2H5. Então, vou marcar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse hidrogênio daqui, eu vou deixar junto com esse oxigênio aqui, você vai entender o porquê. C2H5OH. Ó, tá juntinho aqui. Formando a fórmula molecular do etanol. Aí você vai falar assim para mim, Roberto, mas quando ele falou etanol, se eu já sei quem é o etanol, eu não poderia direto tacar o C2H5OH sem ter que interpretar esse negócio aqui? Poderia. Mas e se não for o etanol? Se for, sei lá, glicose. Você sabe a fórmula da glicose? Talvez saiba, porque glicose é bem batido, né? Mas se fosse a fórmula da gasolina, se fosse a fórmula de uma propanona, se fosse um outro composto orgânico qualquer, então você precisaria necessariamente fazer a interpretação do que essa representação está indicando, tá? E aí vamos ver o que diz. De acordo com esta representação, a molécula do etanol é composta por 9 elementos químicos. Quantos elementos químicos tem no etanol? Tem 3 elementos, concorda? Sim. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, já não pode ser a letra A. Cadê? A caneta está sumindo toda hora. Não tem isso aqui. 3 substâncias simples. O que é uma substância simples, Amanda? Não sei explicar. Conceito. Substância simples. Substância formada por um único elemento. Aqui Sim. você já tem 3 elementos, já não pode mais ser substância simples. Então, já descarta também essa opção B. 9 átomos de 3 elementos químicos. Olha, são 3 elementos químicos. Vamos ver se são 9 átomos. 2 de carbono, 5 de hidrogênio, 7. Mais 1 de oxigênio, 8. Mais 1 de hidrogênio, 9. Tem 9 átomos.
Então, a resposta certa está ali. Está na letra C. Vamos ver as outras opções. 3 átomos de 9 elementos químicos? Já matou, Não. porque são 3 elementos e não 9. 9 substâncias com 3 elementos químicos? Isso daqui poderia confundir os alunos. Isso daqui seria plausível. Por quê? São 3 elementos químicos. De fato, são 3 elementos químicos. Mas aqui você não tem 9 substâncias. Aqui você tem uma substância. O etanol, ele é uma substância. É uma Aí substância. seria uma substância composta, então? O etanol é uma substância composta. Sim. Exatamente. Por quê? Por que ele é uma substância composta? Porque ele é formado por mais de um elemento químico. Tem mais de um elemento químico composto. Tanto que, assim, a gente, nas aulas, eu não posso chamar, por exemplo, H2, isso aqui é um composto. Não é. Isso aqui é uma substância simples. Isso aqui é uma substância simples, que ela é formada por um único elemento. O que é um composto? Se eu tiver 2 ou mais elementos químicos. Então, monóxido de carbono é um composto, a água é um composto, o sal de cozinha é um composto, porque são 2 elementos químicos. Agora, se eu pego o gás oxigênio, não é composto, é uma substância simples. Se eu pego o gás neônio, que é utilizado aí nas lâmpadas fluorescentes, não é um composto, é uma substância simples, porque é formado só por um elemento químico. Entendeu? Entendi. E o que seria 3 substâncias simples distintas? 3 substâncias simples distintas? Molhe pra gente. Aqui, ó. Se eu coloco H2, N2 e O3, eu tenho aqui 3 substâncias simples distintas. Eu tenho aqui o gás hidrogênio, aqui o gás nitrogênio, ou nitrogênio gasoso, né? E aqui eu tenho o gás ozônio. São 3 substâncias simples distintas, são diferentes. Certo? Ou ficou confuso ainda? Dá para entender. Show. Então vamos na questão 37. Questão 37. Essa questão 37 aqui, ela tá brincando com o aluno da mesma forma que fez aquela questão anterior do etanol, com aquele modelinho do... A gente chama modelo pau e bola, o nome é esse mesmo. Porque tem aqui os elementos químicos representados por esferas e os bastõezinhos, né, representando pauzinhos ali, que representam as ligações covalentes. Só que lá na questão que a gente está vendo agora, ele está utilizando pecinhas de Lego. Aí vamos ver aqui, ó. Ao ensinar ciências, é comum que os professores busquem analogias, ou seja, comparações, né, com situações do cotidiano dos estudantes para facilitar a compreensão. Ao estudar os elementos químicos, por exemplo, pode-se fazer uma analogia com um brinquedo de criança muito conhecido, que é o Lego. Trata-se de um conjunto de peças de cores e tamanhos variados, capaz de se encaixar perfeitamente umas das outras, como mostrado na figura A da imagem. Aí tem aqui a figura A, as pecinhas todas bagunçadas, né? E aqui na figura B, são as mesmas pecinhas, mas elas estão com uma organização. Você percebe que tem uma vermelha aqui na ponta, 2 amarelas e uma azul na outra ponta. Isso certamente vai impactar em alguma coisa. Lá embaixo, tem aqui um dizer, ó, da esquerda para a direita, uma peça vermelha, 2 peças amarelas e uma peça azul. Beleza. Vamos ver a questão. Se cada peça de Lego representar um átomo, um conjunto de peças encaixadas da maneira mostrada na figura B da imagem representam 2 pontos. Então, veja bem, olha a interpretação. Cada peça Lego, né, de acordo com a cor, né, representa um átomo. Então, eu tenho ali
A peça vermelha é um átomo, vou chamar ele de X. A peça amarela é outro átomo, mas ela aparece duas vezes. Vou chamar de Y e vou colocar um 2 embaixo. E a peça azul é um outro átomo, mas que só aparece uma vez. Vou chamar de Z. Percebeu a comparação que eu fiz entre isso aqui e isso que eu fiz aqui, XY2Z? Você conseguiu perceber a comparação? Sim. Cada peça, de acordo com a cor, representa um átomo. E aí, como eu tenho, no caso da peça amarela, ela aparecendo duas vezes, eu coloquei o índice 2 ali embaixo. Aí eu vejo lá nas opções. A figura B da imagem representa um elemento químico? Representa só um elemento químico? Não. Claro que não, porque eu tenho ali três cores distintas. Então, eu tenho ali três elementos químicos. Um composto químico, olha, pode ser que seja, né? É um composto químico, de fato. Uma substância simples, não é, porque eu tenho mais de um elemento representado. Uma mistura heterogênea, eu não posso dizer que é uma mistura heterogênea se eu tenho uma substância só ali formada. Tipo, se eu tenho um recipiente contendo apenas água aqui dentro, contendo apenas água. A água é uma substância composta, porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Mas se eu só tenho água aqui dentro, apesar dela ser uma substância composta, isso aqui é uma substância homogênea. Não é nenhuma mistura, é uma substância homogênea, porque só tem ali um material, né? Para ser mistura tem que ter mais de um material. Então também não poderia ser uma mistura heterogênea. E nem é uma mistura homogênea, porque também precisaria ter mais de uma substância. Então, de fato, nós ficamos aqui com a letra B, um composto químico, que, conforme eu te falei na tela anterior, composto é quando você tem uma substância que é formada por mais de um elemento químico, certo? Certo. Essa questão aqui, ela vai demandar tempo para a gente vai fazer ela na próxima aula. Uma questãozinha que vai ter que trabalhar com a área não, o volume do cubo. Você já estudou isso em geometria Já, espacial? sim. É a aresta ao cubo, né? Uhum. Então aqui, ó, um recipiente de formato cúbico com aresta igual a 3, preenchido pela metade. A gente vê isso aqui na próxima aula. Tá bom? Tá bom. Então, Amanda, a gente se vê amanhã, tá? Amanhã, 18 horas, tá? Tá bom. Então, valeu. Fica com Deus. Tchau, Beleza. tchau. Tchau.